Lefi Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero falar de crime que praticamos, não só dentro da igreja, mas no nosso cotidiano, no dia a dia, a falibilidade de atitude do ser humano. Por que eu vou usar nome técnico como crime? Porque, uma vez tendo conhecimento de causa, de lei e efeito, já não somos inocentes. Por que eu falo disso? Quais são os crimes que praticamos? Eu vou usar o texto de Mateus no capítulo 7, que vai dizer assim: não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo que julgares, sereis julgado. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de vos medir. E por que repreendas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como diria teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu olho. Aí aqui, essa palavra aqui é importante, hipócrita, que é hiploconomai, arte de interpretar, né? A etimologia dessa palavra. Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E o versículo 6 é uma profundidade que diz: não deis aos cães as coisas santas, fala de religiosidade, e nem deis aos porcos pérolas preciosas, para que não pisem nela, e volte-se e despreze. Ou seja, o ensinamento prático, a orientação, não é só para religioso ou para quem vai continuar sendo impuro, que o porco é animal impuro, segundo a lei levítica. Por que eu falei de crimes que praticamos? Por que eu estou usando esse texto? Existe a imperícia e é a incapacidade, é a falta de habilidade, né, específica para a realização de uma atividade técnica ou científica, não levando a gente em consideração o que sabe ou que deveria saber. Mas aqui não é, a orientação não é para quem não tem conhecimento bíblico. Aqui é uma orientação de regra prática e conduta para nós, não julgarmos para não sermos julgados, que é uma sentença. Na lei de Newton diz que toda ação sofre uma reação, toda reação sofre uma ação. E é o que está se tratando aqui. A imperícia, ou a imprudência, melhor, é o caráter, a qualidade do imprudente. Ou seja, observação, os seus hábitos. Por isso que não deis coisas santas aos cães, nem deitei as vossas pérolas aos porcos. Quer dizer, aquele que quer aprender, você ensina. Aquele que tem condição de nós orientarmos, e ele tem a necessidade de exercer o ensinamento, a gente tem sim que se preocupar. Mas aqueles que você vê que não vai receber de bom agrado o ensinamento de prática, de ética, de conduta, então não dê coisa santa aos cães, nem deitei as pérolas aos porcos, a preciosidade da palavra de Deus. Por isso que o procedimento que cometemos, existe atitudes dolosas e culposas. Como assim, pastor? O doloso é quando a gente quis o resultado e assumiu o risco de produzir. Aqui está dizendo, não julgueis para que não seja julgado, com a medida em que
julgardes, vos hão de julgar também, com a medida que medirdes, hão de vos medir também. Então, não há inocência nessa atitude. Há uma deformidade na ação que praticamos, que achamos que podemos ter essa condição de julgar, de condenar, de sentenciar, sem dar uma chance para o réu, né? E o culposo já é quando a gente deu a causa ao resultado por nossa ou por sua imprudência, negligência ou imperícia, né? Que uma vez tendo conhecimento, já não é inocente nesse fato, né? São as deformidades que praticada permanentemente no nosso cotidiano, por nossas atitudes, né? Própria, envolvendo a nós mesmos ou a terceiro, que eu chamo de 10º dom, dom da língua grande, que já é uma ação luciferiana. Aqui está nos orientando para praticar as coisas boas de Deus, não da legalidade. Eu sei que a língua não se converte. A precipitação, né, não é coerente. Por isso que Jesus fala da simplicidade e da prudência. Usa a cobra e usa a pomba como ensinamento de prática, de ética, de conduta para nós. E realmente nós temos essa falibilidade da crítica, que é a intromissão alheia. E não existe a positiva ou a construtiva. Toda ela, na minha visão, é negativa. Ainda dá, mas quando não se pede opinião. Eu não tenho direito, eu não sou juiz, eu não fui delegado a julgar, condenar a ninguém. E opinião é uma intromissão alheia sem pedido, é não respeitar, conforme eu falei, regras e ética. Quando é pedido opinião, aí é conselho, são orientações práticas quando somos consultados por permissão. Aí você pode passar a sua visão, que pode ser positiva ou negativa, mas a pessoa te pediu para você passar uma opinião, porque não temos o direito de nos intrometer uma crítica construtiva, não, nada disso. Isso aí é deformidade, né? Que não podemos achar que pensamos o que o outro pensa, ou querer, quando ele começa a fazer uma matemática, a gente já tem o resultado da soma, ou não deixar, quando a pessoa começa uma frase, a gente já quer terminar. É complicado, é intromissão de conselho. Pode ser positivo ou negativo, conforme eu falei. Quando se pede, quando é pedido, né? Ou não. Pode haver uma reação também. Mesmo pedindo conselho, a pessoa ela já está com a sua formação na mente e ela pode não aceitar. Por isso que dentro desse não julgueis para que não seja julgado, porque com juízo com que julgares sereis julgado, com a medida com que medirdes, vão de medir também, né? Então aqui fala, não reparar o argueiro no olho dos nossos irmãos, que podemos estar com a trave nos nossos olhos, então primeiro temos que nos examinar. A gente só usa essa conduta filosoficamente no dia da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não, a gente tem que estar com essa vigilância em tudo. É conforme eu falei, a prudência, a simplicidade da serpente, da pomba, é um ensinamento prático e ético que Jesus deixou como ensinamento. É lei espiritual para a nossa conduta física. Olha bem, Davi, no Salmo 51, quando ele fala, tem misericórdia de mim,
ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele pede para que lave ele completamente, limpe da iniquidade e purifica do seu pecado. A etimologia original é raual. Então, mas aqui ele diz, porque conheço as minhas transgressões, os meus pecados estão sempre diante de mim. Então, ele entende que quando ele fala, contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que os teus olhos eram mal, né? Para que sejas purificado quando falares e puro quando julgares. Eis aí a situação, o reconhecimento que ele estava transgredindo uma lei de Deus. Ele pede uma purificação, ele pede de novo, ele quer ouvir júbilos de alegria, ele ter gozo, ele fala da repreensão que foi dada a ele mediante a situação criminal que ele teve. Eu sei que a situação aqui foi uma prática de uma tentação que ele mesmo teve, mas eu estou falando de erro, e aqui ele reconhece. Então, quando ele fala que para Deus renovar um espírito nele, ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Aí ele fala, não me lance da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, que é o nosso orientador prático. Aí ele, quando fala, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, pecadores a ti te converterão. O transgressor é, conforme eu falei, aquele que tem conhecimento do resultado. Ele não é inocente. Ele é um transgressor, ele está transgredindo uma lei, ele sabe a pena, o resultado daquela transgressão. Por isso que há essa advertência, não julgueis para que não seja julgado, não condeneis para que não seja condenado. E quando ele fala, os pecadores a ti te converterão, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso que está lá a restrição, não deis coisas santas aos cães, nem pérola aos porcos. Quando ele fala de pecador, é aquele que não tem o conhecimento dessa atitude, precisa ter o aprendizado. E ali está dando o aprendizado, não julgueis, não condeneis, faz um masquio, faz uma introspectiva, analisa-se a ti mesmo antes de tomar atitude, né, precipitada em falar, em condenar, em julgar ao nosso próximo. E que fique nessa manhã o que ele diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, das minhas transgressões, a minha língua te louvará, altamente a tua justiça. Ele reconhece, ele pede um renovo, uma renovação espiritual nesses atos que cometemos, né? De condenarmos, de transgredirmos, mas que fique nessa manhã esse masquio, essa reflexologia, para que nós possamos. A Bíblia diz que se olharmos no espelho, não vamos ver falta na gente. Como assim, pastor? A Bíblia diz que se julgarmos a nós mesmos, não seremos condenados. Mas quando somos repreendidos por Deus, é para não ser condenado com o mundo. Ou seja, temos que ser e dar exemplo. Que Deus os abençoe. E eu afirmo que Lefe é suede ayau lela memba. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.